Oi, olá meus amigos, mais uma vez eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concede, oportunidade essa de estar mais uma vez aqui com vocês, para mais uma vez trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Eu, como vocês já devem ter observado, tenho mais uma palavra de Deus para compartilhar aqui com você. Se você já se inscreveu no canal, muito obrigado pela sua inscrição, pelo seu carinho, pela sua atenção. Eu agradeço você profundamente, dentro da minha alma, do fundo do meu coração. Que o grande Deus Israel possa sempre abençoar você. Agradeço a você também que ainda não se inscreveu, mas que você teve a bondade de clicar aqui nesse vídeo. Muito obrigado por ter clicado aqui. Que Deus te abençoe mesmo assim. Se você se sente à vontade aqui, se você quer se inscrever no canal, se inscreva. Aperte aí o sininho e programe para que assim, dessa maneira, você possa receber todas as notificações do canal e, consequentemente, receber todas as notificações do canal todas as vezes em que eu postar algum vídeo aqui. Amém? Bom, vamos para a palavra agora, vamos bem rapidinho. Hoje se encontra no livro de Lucas, Lucas capítulo de número 7 e versículo de número 14 apenas. É um texto bem curto, vai ser uma mensagem bem curta, mas vamos lá. Vamos então para o texto. Diz assim, Lucas capítulo 7, versículo 14. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levaram pararam, e disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. Amém? Nós estamos aqui diante de uma história bastante conhecida, de uma história bastante narrada por muitos pregadores aí ao longo de toda a história. Talvez você deve estar se perguntando e dizendo, mas eu já li sobre isso, eu já vi sobre isso. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A palavra de Deus, ela não é como uma palavra de um livro, não é como uma palavra de uma poesia, não. A palavra de Deus, ela é vida. E além dela ser viva, né, nós sabemos e entendemos de uma coisa muito especial, que a palavra do Senhor, se você não sabe, ela é autorrenovável, ou seja, todos os dias Deus tem algo novo para mim, algo novo para você, de acordo com a palavra dele. Bom, analisando a situação terrível que nós estamos vivenciando, atravessando, e também pesquisando, estudando um pouco acerca da palavra de Deus, Deus, nesses últimos tempos, colocou esta palavra em meu coração. Palavra essa que eu quero ter o prazer de passar para você agora. Eu pude pesquisar e analisar que nos tempos em que Jesus andou nessa terra, a sociedade, naquele momento, ela tinha algo muito parecido com a sociedade ao qual nós estamos vivenciando aqui nesse exato momento. E muitas coisas na sociedade em qual Jesus estava, parecidas, que me lembram a situação, a ocasião que nós estamos vivenciando hoje. Naquele momento, as pessoas casavam, as pessoas construíam aí suas casas, seus lares, e as pessoas também saíam para trabalhar, para levar o seu sustento para casa. Mas a palavra do Senhor agora vai contar a história de uma moça, de uma mulher, que um dia se casou e depois teve um filho, construiu ali a sua família, formou a sua família. Mas, lamentavelmente, diz a história, diz o texto, que uma tragédia aconteceu nesta casa, aconteceu nessa família. Tragédia essa que abalou esta casa, que abalou essa estrutura. Ou seja, a enfermidade começou a entrar dentro daquela casa. E o seu marido, aquele que tinha saúde, aquele que trabalhava, que levava sustento para dentro da tua casa, agora já não tem mais saúde, agora está caído, está em cama, agora está doente. E a história vai dizer que as coisas pioraram. Por quê? Porque essa mesma doença, essa mesma enfermidade o levou embora. A palavra do Senhor não fala o nome dessa doença, não fala do que foi que esse homem morreu, mas agora essa mulher é uma viúva. Ela perdeu o seu ente querido. Eu quero aqui abrir um parênteses e dizer que eu entendo muito bem essa parte. Eu entendo muito bem essa trajetória da vida, de perder um ente querido, de perder alguém que a gente ama, de perder alguém que a gente gosta. Eu também já passei por isso. Perder familiar não é bom, perder familiar não é nada gostoso. A gente sofre bastante. Eu perdi meu pai de criação, perdi meu avô paterno, para quem não sabe, foi uma fase muito complicada da minha vida. E essa fase realmente não é muito boa, não é fácil. Talvez você está aí me assistindo, está passando por essa fase. Talvez você perdeu seu pai, perdeu sua mãe, perdeu seu amigo, ou enfim, qualquer ente querido que você considera, qualquer pessoa que você gosta. Não é fácil, mas eu quero dizer a você que Jesus Cristo está te vendo. Que Deus sabe de todas as coisas. Deus tem controle de absolutamente tudo.
é uma fase complicada, é uma fase difícil, e somente Ele para nos ajudar. Eu aqui não tenho palavras para dizer a você, mas aqui vai meu abraço solidário para você. Sinta-se abraçado, que o grande Senhor Jesus te consola e que Ele te ajude a passar por esse momento tão difícil. Bom, a história vai para frente. Sabemos que agora não é mais o homem, o marido que sustenta aquela casa. Naquele tempo, naquele momento, assim como nos dias atuais, também acontece algo especial e essencial para a família. O homem morreu, o homem faleceu, agora o filho é o provedor da casa, é aquele que traz sustento para a família, é aquele que traz alimentação para a família. Passou-se o tempo do luto, e agora a história vai repetir mais uma vez. Mais uma vez, a Bíblia vai nos dizer que, de novo, a praga, a doença entrou naquela casa, entrou naquela família. O luto fez parte daquela família. Por quê? Porque agora quem morreu não é aquele homem, não é o marido. Claro, agora quem morre é o filho. Então, a palavra me faz entender que esta mesma mulher agora está passando duas vezes pelo mesmo processo. O processo doloroso, o processo doído da perca. Aí a história agora vai dizer o seguinte, que agora pegam esse garoto, agora pegam esse menino, preparam ele aí para o cortejo e levam o corpo em direção ao cemitério. Por quê? Porque acredito eu que ela de alguma maneira procurou ali alguma ajuda médica da época, da medicina da época. Aí chegou o médico e disse que já não tinha mais jeito e o coração havia parado de bater. Enfim, o médico daquela época, creio eu, que eles buscaram ali ajuda médica, chegou à conclusão de que aquele coração já não batia mais, aquela vida já não devia mais, ou seja, acabou-se a esperança para aquela mulher. Então eles pegaram aquele jovem, pegaram aquele garoto e levaram ele até o cortejo fúnebre em direção ao cemitério. Mas mal sabia aquela mãe que naquele mesmo dia, que naquele mesmo momento, aquela vida, aquela história iria mudar completamente. A trajetória desta família iria mudar. Por quê? Porque no meio do caminho eles cruzaram com quem? O nosso mestre amado e querido Senhor Jesus Cristo. Diz a história, diz o texto, que naquele exato momento o nosso mestre para e observa aquela situação. Eu quero aqui abrir um parênteses. E eu quero dizer a você que o Senhor Jesus, Ele está te vendo. Ele está te observando. Pode parecer que não. Pode parecer que Jesus não está nem aí, não é? Às vezes dá essa impressão. Nós, como seres humanos, temos essa impressão que a gente ora, que a gente busca, que a gente se esforça e parece que Deus não está nos vendo, parece que Jesus não está nos vendo. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Eu digo sim que Deus está te vendo. Às vezes Deus pode estar calado, às vezes Deus pode estar quieto, mas é um bom sinal. Por quê? Porque os antigos mestres e os atuais mestres me ensinaram uma coisa muito especial que eu quero repassar para você. Todas as vezes que você buscar a Deus, que você clamar a Deus e Deus não te responder, é um sinal claro de que alguma coisa Ele está fazendo. Ele está movendo. Você pode não estar vendo, mas Deus está trabalhando. Deus, eu sei de uma coisa, Deus Ele é fiel, Deus Ele é poderoso. Qual é a base bíblica que eu utilizo para fazer tal afirmação para você nesse exato momento? Um dia, é só você pegar a palavra de Deus, a Bíblia, e pesquisar sobre a história de José. José, aquele mesmo que foi vendido pelos seus irmãos como escravo lá no Egito. José, aquele mesmo que um dia sonhou que o sol, a lua e as 11 estrelas estavam diante dele. Aquele mesmo que mais para frente foi honrado por Deus ali naquela situação. Aquele mesmo que foi honrado por Deus quando ele foi ali acometido, ou seja, falaram que ele tinha estuprado uma mulher, cometido algo contra a mulher e não havia acontecido nada daquilo. Ele mesmo que foi parar na prisão, depois de estar na prisão, ele ali foi honrado por Deus e passou a ser ali o governador do Egito. Eu só estou dando uma pincelada, só para você entender, só para você compreender aquilo que eu quero dizer a você. O que eu quero dizer a você é que Deus, em nenhum momento você vai ver Deus falando com José, mas em todos os momentos Deus vai trabalhando. Você vai ver o trabalhar de Deus na vida de José, para que José pudesse entender e perceber que Deus era Deus na vida dele. Então, se você pesquisar, você vai ver, Deus não falou, mas Deus trabalhou. Deus não está falando com você, pode não estar falando, pode estar em silêncio, mas calma, Ele está trabalhando, Ele está trabalhando. A história diz que Jesus pega ali aquela situação e resolve agir. E é assim que Ele vai fazer na sua vida, na minha vida. Quando a gente menos esperar,
vai acontecer um milagre. O agir de Deus em nossa vida, o agir de Jesus Cristo em nossa vida vai ser grande, vai ser absurdo, vai ser estrondoso. Vai ter muita gente que vai perguntar o que foi que houve, o que foi que aconteceu. Talvez essas pessoas que vão te procurar são os mesmos que hoje estão tacando pedra em você, são os mesmos que hoje não acreditam em você, são os mesmos que hoje te humilham, te maltratam, te massacram. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se esse dia chegar, se esse tempo chegar, sabe o que você deve fazer? Você deve pegar essas pessoas que estão sedentas, que estão curiosas, e você deve levar elas à fonte. A fonte que é quem? Jesus Cristo. E quando você vê que elas estão indo na fonte, é o momento de você ganhá-las para Cristo. Amém? A história diz que naquele exato momento, Jesus Cristo pega aquela situação, aquele menino morto, e dá uma ordem para aquele menino morto. E diz assim: jovem, a ti te digo, levanta-te. E para aquela multidão ali ficou surpresa. Por quê? Porque aquele garoto se levantou. Aquele garoto voltou a viver. Ou seja, aquela esperança que havia sido embora, aquela esperança que tinha ido embora, agora não está mais indo embora, não, mas ela tinha voltado, porque Jesus havia operado um grande milagre ali. Jesus havia ressuscitado aquele garoto e trago de volta para dentro daquela casa a alegria. Talvez você está aí me assistindo e dentro da tua casa, dentro da tua família já não tem mais alegria. Quem sabe você está aí lutando por alguém que está afastado. Quem sabe você está aí lutando por alguém que um dia estava na presença de Deus e aí por conta da circunstância, por conta das adversidades, esse mesmo alguém veio e afastou-se da presença do Senhor. Fez aquilo que um dia um dos discípulos fez. E quando Jesus estava andando sobre o mar, ele ali foi chamado para andar com Jesus, mas lamentavelmente ele começou a olhar para o lado, e quando ele olhou para o lado, diz a história que ele começou a afundar. Mas eu quero dizer a você, se você está orando pelo seu familiar, não pare de orar não. Se você está clamando pelo seu familiar, não pare de clamar não. Por quê? Porque o Senhor teu Deus é contigo. Não pare de orar. Sabe, eu me lembro também da história de um garoto, de um menino chamado Daniel, aquele mesmo que orava 3 vezes ao dia, aquele mesmo que fez uma campanha de oração em relação a Deus por 21 dias. Você conhece a história, você deve saber a história, que desde o primeiro dia a oração dele havia sido respondida, mas os demônios faziam de tudo para que a oração dele não chegasse até o trono de Deus. Mas eu só sei que chegou. Aí eu pergunto, qual é a diferença do menino Daniel, do garoto Daniel, para minha e para sua vida? Nenhuma. Sabe por quê? Porque ele era ser humano igual a mim e igual a você. Do mesmo jeito que Deus escutou a voz dele, escutou a oração dele, Deus também, ele está sempre disposto, ele sempre está atento a ouvir a minha e a sua oração. Portanto, não se desespere. As pessoas podem olhar para os seus casos, podem olhar para a sua família e dizer que o seu familiar não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas eu digo para você, tem solução sim, o teu problema tem solução sim. Aí diz a história que aquele menino levantou, aquele menino ressuscitou. Talvez eu já estou terminando já. Você está numa fase da vida em que você já não acredita mais em determinados tipos de coisa. Talvez existem sonhos, ou existiram, melhor dizendo, sonhos em seu coração que você cultivava, que estavam vivos. Aí veio essa dificuldade, veio essa pandemia, veio esse momento difícil, aí você parou de crer, você parou de sonhar, você parou de acreditar. E muitas coisas dentro do seu coração morreram. Mas aqui diz a palavra do Senhor para sua vida, a palavra de Jesus para sua vida. Jesus, ele tem o poder de ressuscitar aquilo que está morto dentro de você. Quem sabe aquilo que está morto dentro de você é a sua chamada, é o seu ministério. Quem sabe você orava, você pregava, você se esforçava, aí de acordo com as adversidades da vida, você olhou para o lado, e ao olhar para o lado você foi e caiu, sabe? Você tropeçou com seu pé em alguma pedra, mas eu quero dizer a você que o cair do homem, mas o levantar, sempre continuará sendo de Deus. Deus está sempre disposto a te levantar. Portanto, não perca a fé, não perca a esperança. Se você está afastado, volte. Esse é o tempo de voltar. Se você não está de acordo com as palavras do Senhor, volte. Talvez você está afastado, você não está no caminho ao qual o Senhor Jesus tem colocado para você. Mas eu quero dizer a você, volte. Esse é o tempo, esse é o momento. Aproveite as oportunidades que um dia Jesus Cristo tem te dado. Todos os dias, aproveite a oportunidade. Por quê? Porque todos os dias que você acorda, que você abre os olhos, essa é uma oportunidade que o grande Deus ele te dá, sabe? Sabe aproveitar as oportunidades. Amém? Bom, essas foram as minhas palavras. Foram poucas, foram simples,
mas esses momentos foram as palavras que Deus colocou em meu coração para que você possa ser abençoado. Que você possa ser abençoado em nome do Senhor Jesus, em qualquer parte do Brasil ou até mesmo de fora dele. Antes de terminar, quero aqui fazer um pedido especial. Ore pela minha vida. Vamos fazer assim. Ore pela minha vida, que eu oro pela sua vida. Ore bastante, busque bastante, se esforce bastante, que o Senhor teu Deus vai te usar também, assim como está me usando. Use bastante, sabe? Aquilo que o Senhor teu Deus te dá. Não para não, não para não. Pague o preço pela sua chamada, assim como na mensagem que eu trouxe aqui no canal. Você deve pagar o preço, você deve se esforçar, porque o mesmo Deus que levantou a minha vida, vai levantar você também. Se inscreva no canal, sinta-se à vontade, fique à vontade. Fique aí com o meu abraço, com o meu beijo e até o próximo vídeo, se assim o grande Deus de Israel me permitir.